nós tivemos, né, foi uma discussão de âmbito, não só nacional, até mundial mesmo, do julgamento quando o STF julgou a imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Muita gente criticou, muita gente falou, não pode, o processo não deveria ser dessa forma. O que o senhor achou desse julgamento do STF? Tá. Nesse caso, o STF está correto. Ele fez o julgamento correto, mas também por princípios. No princípio. Tá, essa que é a questão. O STF, e entra uma questão também, nesse caso específico, entra uma questão que é quanto a política afeta a interpretação do direito, quanto a política afeta o judiciário. Porque assim, o direito ele tem que servir como uma lente, como um filtro para a política. Então, a hora que a política vem entre o direito fala, o direito barra a política. Só que se você traz a política para dentro do direito, o que acontece é que o direito vira política também. E esse caso é bem isso. O Supremo teve lá a Operação Lava Jato 2014. Os erros estavam acontecendo lá já em 2014. Em março de 2014 já estava acontecendo. Então, quer dizer, e começaram a chegar no Supremo e pipocar os HCs. E é importante um adendo, doutor, que muito jurista, na época, falou isso, né? Foi falado só atrás. Teve artigos, teve publicações em jornais, em revistas especializadas falando isso. E o judiciário foi fazendo meio vista grossa, porque foi subindo HC. Chegou até o Supremo, lá em 2014. Só que foi fazer, não, deixa, vamos ver o que acontece. Daí chegou num momento que não dava mais o que fazer, o ex-presidente Lula ficou preso, e de repente do nada falaram, não, vamos anular isso aqui e vamos soltar. A anulação em si ela está correta. Porém, o problema é por que demorou tanto. Devia ter feito isso lá atrás, porque a operação recomeçava, do jeito certo, punia quem desse para punir. Entendeu? Porque a questão é, se você tem uma nulidade num processo que já está muito maduro, muito avançado, essa nulidade vai necessariamente conduzir a uma prescrição. Agora, se você tem uma nulidade num processo que está no começo ainda, anula e recomeça, você vai poder fazer justiça no sentido de se punir aquelas pessoas. Isso. A gente tem que lembrar, eu sou advogado criminal, mas a justiça se faz absolvendo quando é para absolver e punindo justamente quando é para se punir. Então, quando é para punir, se é justo, tem que punir, com justiça, com legalidade. Então, quer dizer, agora se você tem uma anulação tão tardia, o que vai acontecer é que vai gerar esse sentimento de impunidade na população e vai criar todo esse ciclo vicioso de novo. Então, o STF, nesse caso, acertou no julgamento, errou na questão política, errou em levar em consideração um fator político que não deveria adentrar tanto nossos tribunais como adentra, especialmente tribunais superiores, porque a gente sabe que tem política lá e é política. Muita gente, até é bom que o senhor explique aqui, muita gente ainda tem essa grande dúvida, hoje o presidente da República, né? O presidente da República, ele não foi absolvido. Isso, é uma boa pergunta. O que diz a lei, doutor? Esse tema eu gravei um vídeo, até deu muito view lá no YouTube, que é o seguinte. Tecnicamente, a absolvição é quando você tem um julgamento de mérito e a pessoa é considerada não culpada. Certo. Mas o fato da pessoa não ter sido absolvida também não significa que ela seja culpada. Porque para uma pessoa ser culpada, você tem que ter uma sentença penal transitada em julgado. Porque nosso direito adota o princípio da não culpabilidade. Então, quando você não tem o transjulgado da sentença condenatória, a pessoa ela é considerada inocente. Perfeito. E o caso do Lula, falando aqui, dando nome, né? Claro. É isso. O que acontece? Ele teve o processo primeira instância, segunda instância, STJ. Só que os processos nunca chegaram a transitar em julgado. Nunca transitou julgado. Então, tecnicamente, ele nunca foi condenado pela prática daqueles crimes de fato. Porque ele tinha julgamentos em instâncias ordinárias. Isso. Nunca houve o transjulgado. Então, tecnicamente, ele nunca foi condenado por aqueles crimes. O que aconteceu, teve condenações ordinárias, mas não teve o transjulgado. Então, assim, você pode dizer que ele é não culpável? Com certeza. Que ele é inocente? Juridicamente até sim, porque ele não foi condenado. Ele não foi absolvido, falar que ele foi absolvido é errado. Tá errado, porque ele não foi de fato absolvido. Mas ele é inocente, sim, porque ele foi presumidamente inocente. Como não teve uma sentença penal condenatória transitada julgado para elidir essa presunção de inocência, o que acontece é que a presunção de inocência se manteve. Então, é uma questão jurídica difícil, que muita gente não entende, mas é isso. Ele não foi absolvido, mas ele também não foi considerado culpado. Então, portanto, inocente ele é. Já que o doutor é um cara que não mede palavras e até adentra a seara política com muita habilidade, Sim. Qual que é o entendimento do senhor em relação ao Sérgio Moro ter feito todo o julgamento do Lula, né? E depois ter virado ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois ele virou ministro, saiu, né? Sim. Processou ele criminalmente, né? Sim. E depois voltou de novo a... Careta voou, careta. Voou. Olha o perigo. E voltou de novo ao apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é o entendimento do senhor, doutor, em relação a isso? Olha, tanto juridicamente como boa professor. Pergunta,
Boa pergunta, o que acontece? Como ser humano também. Juridicamente, é lógico que essa ida do Moro para o governo de Jair Bolsonaro pesou muito na questão, tanto a anulação da condenação do Lula, quanto na questão da decretação do julgamento da imparcialidade dele. Perfeito. Pesou. Isso teve um peso, porque é uma questão política. É um fato político relevante. Bom, o cara era juiz, de repente vira ministro do cara que é oposição, aquele outro. Isso contou que acabou muito. Ganhando, acabou né? ganhando. Isso contou muito. Contou muito. Assim, em termos jurídicos, com certeza. Em termos políticos, acredito eu que o Moro, ele cometeu alguns erros estratégicos politicamente. Porque a política é assim, né? A política é a arte de você saber conversar, saber manejar, saber negociar interesses. Ele chegou chutando o balde ali, prendendo todo mundo, depois quis virar político. E a política não recebe bem ele hoje. Mesma coisa do Deltan, né? O Deltan, quer dizer, foi cassado. Não é que foi bem cassado. Ele teve o registro de candidatura impugnado e foi acolhida essa impugnação da candidatura. Seria uma pergunta para o senhor também. Então vamos entrar no Deltan já, então. Então já. Quer dizer, essa questão do Deltan, né? Ele não foi... Assim, você pode dizer que ele foi cassado porque ele foi retirado do cargo, mas não é uma cassação propriamente dita. O que você teve aí é uma impugnação do registro da candidatura.